Evangelho de João, capítulo 10, 1 ao 18. Amém. Ainda há pouco nós recebemos aqui à frente, oramos pelo Yuri, tão pequeno, indefeso. Esta criança depende completamente dos cuidados dos pais. Cuidados com a alimentação, proteção, a saúde, a higiene. Todas as criancinhas dependem de cuidados. Mas nós poderíamos ir um pouco adiante. Não apenas as criancinhas precisam de cuidados, todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos de cuidados. Nós precisamos de cuidados pessoais, cuidados procedentes da família, das pessoas amigas, cuidados procedentes de profissionais diversos. É por isso que nós vamos ao médico, ao dentista. Nós precisamos de cuidados. Meus queridos, não acontece diferente na vida espiritual. Na vida espiritual também, cada um de nós precisa de cuidados. O que será que leva pessoas a entender que não precisam dos cuidados que procedem do Pai Celestial? Aqui, o Senhor Jesus, para retratar a necessidade que todos nós temos dos cuidados do Senhor, Ele se apresenta como pastor, e Ele nos chama de ovelhas. A ovelha é um animal indefeso, é um animal que precisa de orientação a respeito do caminho, da direção. É uma ovelha que, para sobreviver, depende destes cuidados. E o pastor exerce esta função. O Senhor Jesus, aproveitando-se desta prática tão conhecida no mundo da época, a criação de ovelhas, para mostrar os cuidados divinos para com a nossa vida, Ele se apresenta como pastor e Ele nos chama de ovelhas. Infelizmente, há pessoas que se sentem rejeitadas e não compreendem que o Senhor Jesus se move como pastor em cuidados especiais para com a sua vida. Há pessoas que infelizmente se julgam tão capazes e autossuficientes que não atentam para a necessidade dos cuidados que procedem de Jesus. Eu quero nessa noite convidá-los para juntos pensarmos nos cuidados de Jesus para com as suas ovelhas, como Ele apresenta neste texto bíblico. Quais são estes cuidados que o Senhor Jesus dedica à minha vida, dedica à sua vida? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, cuidando das nossas vidas como bom pastor, Ele adquire as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que cuida, porque Ele adquire as suas ovelhas. Mas será que nós precisamos ser adquiridos por Jesus? Será que naturalmente todas as pessoas já não pertencem a Jesus? Será que há necessidade de Jesus adquirir estas ovelhas? Nós precisamos compreender que Deus é Criador e Ele criou todas as coisas. Mas nós precisamos compreender também
que as criaturas se distanciaram, se afastaram da presença deste Criador, se venderam ao mal, se venderam ao pecado. É por isso que o Senhor Jesus se apresenta aqui como bom pastor, se referindo a ovelhas que estão distantes, separadas. Quando nós pensamos em adquirir algo, por que nós adquirimos? Nós adquirimos porque nós queremos fazer algum uso, nós adquirimos porque entendemos que aquela aquisição nos será útil, nós adquirimos porque entendemos que aquela aquisição terá uma finalidade importante na nossa vida. É verdade que algumas pessoas compram apenas por compulsão, outras para se vangloriar, para exibir. Por que Jesus, o bom pastor, adquire ovelhas? Por que Jesus, como bom pastor, nos adquire? Meus amados, Jesus não precisa das ovelhas, no sentido de que ele existe, permanece o mesmo, porque ele é autossuficiente. Quando o Senhor Jesus adquire ovelhas, significa que ele se dispõe em seu amor, em sua bondade, em sua graça, ele se dispõe a repartir o que ele é, a repartir o que ele possui com estas ovelhas. O Senhor Jesus nos adquire porque ele quer repartir a sua bondade, repartir a sua graça, repartir o seu amor conosco. Em quase todas as religiões existentes no mundo, existe um conceito de troca, existe um conceito de barganha, onde você faz alguma coisa para merecer algo de Deus. Você faz alguma penitência, você faz algum sacrifício, você oferece algo para que você possa merecer obter algo. Meus queridos, o Evangelho do Senhor Jesus é diferente de tudo isso. Porque não somos nós que oferecemos, é Jesus que oferece. O bom pastor oferece o seu amor, a sua graça, de maneira espontânea, livre, porque ele é amor. Uma coisa é nós oferecermos aquilo que nos sobra, aquilo que nós colocamos em um canto na nossa casa e dizemos: isso aqui não me tem utilidade, eu vou esperar alguém tocar a campainha pedindo alguma coisa na rua e quando pedir eu vou oferecer. Não, o Senhor Jesus não ofereceu o que sobrava, o Senhor Jesus não ofereceu o resto, o Senhor Jesus ofereceu a própria vida. O Senhor Jesus, que não conhecia pecado, ele se fez pecado. E ele fez questão de repetir aqui que ninguém tirava a sua vida, mas espontaneamente ele estava entregando a sua vida pelas ovelhas. Para nos adquirir, ele propôs pagar o preço da entrega da própria vida na cruz por você. E este foi um pagamento alto, capaz de quitar qualquer dívida nossa diante de Deus.
se somos ovelhas adquiridas por Jesus, nós podemos agora estar diante do Senhor, legalmente diante do Senhor, com uma certeza maior de que estamos em uma posição digna, recebidos pelo Senhor, porque Jesus pagou o preço para nos adquirir, para que possamos pertencer exclusivamente a Jesus. E o que isso significa nas nossas vidas? Isto significa que nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Isso significa que nós olhamos para Jesus hoje dizendo: Jesus é o Senhor, ou dono da minha vida, porque Ele me adquiriu para Ele. Este bom Salvador me adquiriu, portanto, eu não estou entregue ao mal neste mundo. Eu não estou condenado pelos meus pecados. Eu não estou separado do Senhor, vendido pelos meus pecados. Não. O bom pastor nos adquiriu para sermos dele, ovelhas dele. E se ele me adquiriu, ele é Senhor sobre a minha vida. Eu já não digo, sou dono da minha vida e a dirijo como eu quero. Eu digo, Jesus, o meu Salvador, me adquiriu e eu pertenço a Ele e pertencerei para sempre a Jesus, o meu pastor, o meu Senhor. O Senhor Jesus, como bom pastor, Ele cuida porque Ele nos adquiriu. Ele adquiriu as suas ovelhas. Mas uma segunda razão que nos mostra Jesus, o bom pastor, cuidando das ovelhas. Ele não apenas adquiriu, mas também Ele chama as suas ovelhas. Isto, irmãos, porque é o seguinte: uma coisa é você adquirir um produto, outra coisa é você buscar este produto e colocar dentro da sua casa, correto? Você pode comprar algo, pagar pelo que você comprou, entretanto esta mercadoria não chegar na sua casa e não estar sob a sua posse. O Senhor Jesus não apenas nos adquiriu quando Ele morreu na cruz, mas o Senhor Jesus saiu também em busca das suas ovelhas, porque o desejo de Jesus é trazer as ovelhas para junto dEle. E Ele vai ao mais profundo abismo em busca das suas ovelhas. Em busca daquelas ovelhas pelas quais Ele morreu. Ele adquiriu, agora Ele busca estas ovelhas. O Senhor Jesus foi até o desesperado Bartimeu, que estava à beira do caminho pedindo esmolas, porque era uma ovelha que precisava ser buscada para junto de Jesus. O Senhor Jesus foi até a casa de um homem pecador chamado Zaqueu, entrou na sua casa porque lá estava uma ovelha adquirida, mas que precisava ser trazida para junto de Jesus. O Senhor Jesus foi ao caminho de Damasco, porque por lá estava transitando um homem chamado Saulo de Tarso, uma ovelha pela qual Jesus morreu, mas aquela ovelha precisava ser trazida para junto de Jesus. O Senhor Jesus desce a sua solidão, a sua tristeza, ao seu desespero, a sua ansiedade. Não importa o caminho que você está trilhando,
O Senhor Jesus, como bom pastor, vai em busca das suas ovelhas e desce onde estão as suas ovelhas para tomá-la nos seus braços poderosos e suficientes. Não pode ovelhas ficarem de um lado e Jesus do outro. O lugar das ovelhas de Jesus é junto dele, do bom pastor. Precisamos andar com Jesus. Ele disse que chama as suas ovelhas pelo nome. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Nessa noite, nós celebramos de maneira especial a recepção de alguns irmãos na igreja. Estes irmãos ouviram a voz do bom pastor a chamá-los. Estes irmãos atenderam a voz do bom pastor. Estes irmãos perceberam que o bom pastor foi até onde eles estavam, e o chamado de Jesus é simplesmente irresistível. O apóstolo Paulo disse: estou certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, se o Senhor Jesus adquiriu as suas ovelhas morrendo por elas na cruz, Ele vai completar esta obra. Ele completa esta obra chamando estas ovelhas. Um chamado irresistível para que estas ovelhas caminhem na presença de Jesus, andem com Jesus, desfrutem de Jesus. E, meus queridos, os cuidados de Jesus se estendem um pouco mais. Ele não apenas adquire as ovelhas, Ele não apenas busca as ovelhas, mas Ele também arrebanha as ovelhas. Há um propósito de Jesus. O propósito de Jesus é o seguinte: que haja um rebanho e um pastor. As ovelhas de Jesus são reunidas. As ovelhas de Jesus são congregadas. Não tem como separarmos Jesus e a igreja como corpo. A igreja é o corpo unida a Jesus. E o Senhor Jesus busca as ovelhas, arrebanhando estas ovelhas, congregando estas ovelhas. Porque é neste contexto de igreja que nós juntos adoramos ao Senhor. Nós juntos somos edificados e trabalhamos pela edificação uns dos outros. Cada membro da igreja foi unido a Jesus em função de um chamado de Deus. E atendendo a este chamado de Deus, nós precisamos viver neste ambiente de corpo de Jesus, servindo uns aos outros. Alguns ensinando, outros intercedendo, outros louvando, outros servindo lá na porta, como fazem os diáconos, fazendo parte do coral, incentivando uns aos outros, repartindo amor e bondade uns com os outros, tudo pela compreensão de que foi Jesus quem nos arrebanhou, foi Jesus quem trabalhou em nós a bênção de fazermos parte de um só corpo, de uma família e de um só povo. Meus irmãos, ninguém vive neste mundo sem cuidados. Todos nós precisamos de cuidados. Muito mais na vida espiritual. E quem pode cuidar das nossas vidas é o Senhor Jesus como bom pastor. E Ele cuida, não é apenas com palavras, com dizeres, Ele cuida com atitudes. Quais as atitudes? Ele adquire as suas ovelhas. Ele busca as suas ovelhas para junto dele.
Ele arrebanha estas ovelhas em igreja, preparando assim um povo que reinará com Ele para todo sempre na glória celestial. Aplicando isto às nossas vidas, vivamos no hoje, com os corações cheios de gratidão diante de Deus. Vivamos no hoje, servindo a Deus e servindo a igreja de Jesus. Vivamos no hoje, santificando as nossas vidas ao Senhor. Vivamos no hoje, usando os talentos e dons que Deus deu a cada um de nós, para que a igreja seja mais fortalecida diante do Senhor. Desfrutamos dos cuidados benditos do bom pastor, Jesus. Coral Vida e Louvor.